Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos, a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus, tua graça me basta, ó Jesus. Senhor Jesus, eu quero tua graça, teu favor é tudo para mim. O mundo perdeu os seus encantos, a glória encontro em tua cruz. Tua graça me basta, Senhor. Tua glória me envolve com amor. Vou cantar que hoje aceito sacrifício de Jesus. Fui salvo pelo sangue que verteu por mim na cruz. Tua graça me basta, Senhor. Minha alma se entrega em louvor, me aceita no serviço em prol do homem que caiu sem luz. Eu quero refletir a graça que emana de Jesus. Fui salvo pela graça, sou salvo pela graça. Maravilhosa graça de Jesus, tua graça me basta, ó Jesus. Tua graça me basta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor.
Quero desejar um bom dia aos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã. Quero dizer para vocês que eu estou muito tranquilo e muito à vontade de estar aqui, porque essa daqui é a minha igreja, e a igreja que eu frequentei por longos 47 anos. Irmãos, eu quero dizer para você, quando eu olhei as crianças aqui, eu relembrei porque eu passei por todos os estágios aqui dessa igreja. Eu cheguei aqui nessa igreja, eu tinha 4 anos de idade. Então passei pelo hall do berço, passei por jardim, e aí vim nas escolinhas todas, né? E quando cantava-se os hinos aqui, né, chamando as crianças para o momento das crianças, eu vim aqui na frente e participava aqui também. E passei minha adolescência aqui. A igreja era totalmente diferente dessa. E tem alguns companheiros que são dessa data, né? Estou vendo ali o Man bem mais velho do que eu, né, gente? Né? Por favor, né? Mas nós lembramos muito quando essa igreja ela ficava de destaque aqui. Para nós subirmos ali na frente, tinha uma escadaria, né? Nós chegávamos, era um portão, e tinha uma escadaria. A escadaria pegava assim, ela pegava assim meio que uma meia-lua e subia aqui. A igreja era bonita. Todo mundo queria casar em Madureira, como agora todo mundo quer casar aqui também, né? Tem isso, né? Uma igreja bonita dessa. Mas eu sou desse tempo, né? E passei aqui minha juventude. Fui diretor JA aqui por muitos anos. E passei aqui, minhas filhas nasceram aqui, foram apresentadas aqui. E eu quero dizer que eu estou muito tranquilo em ver muita gente legal aqui. Mas eu quero dizer também que tem muita gente que eu não conheço, né? Muita gente nova, né? Eu estava olhando aqui, aí eu olhei e falei assim, puxa vida, né? A igreja se renovou, né? Tem muita gente, muita cara nova que eu nunca vi, né? Tem um amigão ali que joga bola com a gente. Eu perguntei a ele agora, quando fui abraçar ele, falei, rapaz, parou de jogar bola, né? Nosso companheiro, nós tínhamos os jovens tinham um futebol que nós jogávamos, nós falávamos que era ensaio do coro, né, Ivaldo? Ensaio do coro era domingo de manhã, tinha o ensaio do coro no sábado à tarde, que era do coral, os anos do Advento, e no domingo de manhã nós tínhamos o ensaio do coro, e o ensaio do coro começava às 8 horas da manhã, lá na Vila Militar, e o futebol rolava, né? Até meio-dia, nós jogávamos bastante, né? Então tem essa galera que participou com a gente. Então, estou muito tranquilo, gostoso estar aqui com vocês, né? Quero dizer para vocês que os louvores que vocês cantaram são muito bonitos também. A música da oferta, muito linda a música. Vocês estão de parabéns, né? E eu quero dizer para você que aonde eu estou ali na igreja, aqui pertinho de vocês. Nossa igreja é de Cascadura. Nós saímos daqui e fomos fundar uma igreja naquele lugar, naquele bairro onde não tinha nada. E nós alugamos uma lojinha e saímos daqui, dessa igreja bonita aqui, e fomos lá para uma porta de garagem. Irmãos, e nós entramos ali naquele local. Quero dizer para vocês, irmãos, é difícil tocar uma igreja, administrar uma igreja como essa daqui, né, que já está estabelecida aqui há muito tempo. Com certeza, só você perguntar para essa liderança aí. Eu digo para você fundar uma igreja é um negócio trabalhoso. E eu quero dizer para você que eu estou ali naquele lugar, eu posso contar as vezes que dentro desses 4 anos eu saí daquela igreja. Fico ali direto, né? Quarta-feira, domingo, sábado pela manhã, sábado à tarde, a gente fica ali trabalhando e não tem tempo para nada, porque é uma igreja pequena e a gente precisa estar presente. E eu quero dizer para você que a nossa igreja está lá, né? E aí nós alugamos uma lojinha do lado. E agora, a igreja agora está um pouquinho maior, temos algumas salinhas, né? E conseguimos montar uma salinha ali para as crianças, né? E temos ali um hall do berço, temos ali uma salinha de adolescentes, de primários. Mas muito acanhado, né? Pensa, né? Uma igrejinha de porta de garagem, mas nós estamos fazendo trabalho ali, né? Eu queria que vocês orassem pela nossa igreja, né? Eu queria que vocês fossem lá visitar a nossa igreja está lá. Apareçam lá, né? É na Rua Barbosa 320.
É um grupo de pessoas que estão esperando a volta de Jesus como você também está esperando, né? Então nós estamos ali, né, vibrando, né, pelo trabalho e vibrando pela volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós também queremos ser salvos para viver lá na glória. E nós estamos aguardando isso, né? E eu sei que você também está aguardando o nosso Senhor Jesus vir lá nas nuvens dos céus. E enquanto nós estamos aqui, nós vamos trabalhando, né? Então nós estamos lá, apareça lá, né? Aqui, algumas pessoas já apareceram lá, né? Ivaldo está sempre lá pregando para a gente. Denilson pregou há 2 sábados atrás lá para a gente. E se eu te convidar para você aparecer lá, para estar falando conosco, falando para nós, trazendo a mensagem de Deus, eu queria que você não hesitasse, fosse lá para partilhar conosco esses momentos agradáveis, como eu estou aqui participando com você. Tá bom? Eu quero dizer para você, Wilson, só tem nós dois aqui, Wilson, cadê o povo? Né? Cadê o povo que estava aqui conosco? O Vitor é meu amigo de infância. Infância mesmo, irmão, porque o Vitor, ele morou do lado da minha casa, do lado mesmo. E nós crescemos juntos na rua. E jogamos bola de gude, futebol, e vizinho mesmo, né? E então, muito gostoso estar aqui. E o Wilson já tem 7 anos, Wilson. Já tem 7 anos, né? Eu me lembro quando o Wilson entrou nessa igreja, e nós tivemos a oportunidade de fazer uma amizade com o Wilson, e eu tive o privilégio de ser padrinho do casamento do Wilson. E hoje nós somos amigos, né? Apesar da distância, né? Amigos é para sempre, né? Tem uma música que fala, né? Amigo é para sempre, não é isso? Né? Amigo é para sempre, né? Então não importa se você de repente está um pouco longe, mas amigo é para sempre, né? E ele me convidou para estar aqui, e eu estou aqui para partilhar com vocês alguma coisa desse livro. E eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus. Queria que você abrisse no livro de Mateus, o capítulo é o 9. Mateus, capítulo 9. Nós vamos discorrer um pouquinho sobre a mensagem dessa manhã. Uma outra música muito bonita, eu já falei da música da oferta. A música da oferta, se você vê a letra, eu estava prestando atenção na letra, ela é a mordomia cristã pura. E lá em Cascadura nós tivemos, nesse período de junho para cá, dois momentos especiais de semana de mordomia. Nós tivemos uma semana de mordomia com o pastor presidente da nossa associação. Ele esteve lá na sexta, pregou para a gente na sexta, no sábado pela manhã e no domingo à noite. E nós aprendemos muito sobre a mordomia cristã. E nós acabamos de sair, há 2 semanas atrás, de uma semana de mordomia. Foi muito gostoso. Eu quero dizer para você, nessa semana que nós tivemos, nesses 2 momentos lá em Cascadura, nós aprendemos que a mordomia cristã, ela só vai acontecer se você fizer uma entrega do seu coração a Jesus. Só Jesus para transformar a nossa vida. Só Jesus para transformar o nosso caráter. Só Jesus para nos transformar num mordomo fiel. Fiel a toda prova. Como diz a canção. E eu quero discorrer com você 4 momentos aqui maravilhosos aqui na Bíblia, onde pessoas foram transformadas em nome de Jesus. Mas antes de nós entrarmos aqui na Bíblia, eu quero falar para você, que eu não sei se você já presenciou uma pessoa que foi transformada pelo poder de Deus, assim na essência, no visual. Eu tenho a oportunidade, o Vitor também conhece. E na realidade, essa pessoa que eu vou falar para vocês, mora em frente à casa onde o Vitor morou, da casa da mãe dele. Nós somos vizinhos. É a Marilda. Estou falando da Marilda, Vitor. Não, é você. É você. Você que é meu... Que eu ganhei muita bola de gude de você. Né? Irmãos, em frente à casa do Vitor, um pouquinho à esquerda da minha casa, existe uma mulher chamada Marilda. Irmãos, a Marilda era uma mulher, mora lá até hoje, era uma mulher que de 10 palavras que ela falava, 11 eram de baixo galão.
Irmãos, e a Marilda falava muito palavrão. Mas não é aquele palavrão leve, não, irmãos. Imagina, um palavrão mais pesado que você possa pensar aí, né? E ela era assim, né? Então, qualquer coisa que acontecia na rua, ela xingava aquele palavrão, mas era alto e bom som para todas as pessoas pudessem ouvir. Essa era a Marilda. E todo mundo ficava com medo, né? E ficava assim, não, né? Qualquer coisa que acontecia na rua, não vamos ir não, ó, porque se a Marilda vier aqui, ela era daquelas pessoas que de repente iam na tua porta e ficavam lá e começavam a chamar você, né, daqueles palavrões, e não tinha jeito. E ela era assim com seus filhos, né? E ela chamava os seus filhos. Me lembro que dois filhos dela que eram da nossa idade brincavam com a gente. E às vezes a gente estava brincando de longe assim, e ela gritava de lá, José e Manel. E se José e Manel não saíssem imediatamente para ir lá atender a Marilda, ela já de lá ela já mandava, né? Seu isso, seu aquilo. Irmãos, a Marilda era altas horas. A Marilda só andava de madrugada. Irmãos, chegavam lá 10, 11 horas da noite, a Marilda estava saindo. Irmãos, a Marilda saía e só chegava de madrugada. E nós chamávamos a Marilda de altas horas. Irmãos, para incrível que pareça, o poder do nosso Senhor Jesus alcançou aquela mulher. Irmãos, aquela mulher hoje é uma mulher transformada pelo poder de Deus. Irmãos, nas festas na casa da Marilda, eram festas que tinham aquelas músicas que você imagina, alta até de madrugada. E não adianta reclamar, você ia reclamar com quem? Se você fosse reclamar na porta dela, ela vinha novamente, né? E agora a Marilda faz aniversário. E as pessoas da igreja vão lá e fazem culto, e a gente vê hinos de louvores na casa da Marilda, irmãos. A Marilda foi transformada pelo poder de Deus. Só Jesus para transformar aquela mulher. E aí isso prova ainda mais que Jesus pode transformar qualquer pessoa, é só você querer. Pode transformar você de todos os problemas. Quem sabe você não é igual a ela. Você não tem a vida e o jeito da Marilda. Mas eu tenho certeza que você precisa aparar várias arestas, várias coisas que tem na sua vida e no seu coração. Vários pecados acariciados. Várias tendências pecaminosas. E você não consegue. E eu digo para você nessa manhã, você só vai conseguir se aceitar verdadeiramente a Jesus como seu Salvador. Aceitar a Jesus na sua vida, permitindo que ele possa fazer um milagre que é necessário fazer na sua vida. Porque se você ficar tentando sozinho, buscando sozinho, você não vai conseguir. E eu quero apresentar para vocês uma pessoa, aqui no texto bíblico, onde essa pessoa teve um encontro com Jesus. E ela também foi salva. Eu quero que você já está no capítulo 9. Porém, eu quero que você leia comigo. Mateus capítulo 9. O versículo é o 9. Vou ler rapidamente. Mateus capítulo 9, versículo 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu sentado na coletoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe, segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Ora, estando ele à mesa em casa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e se reclinaram à mesa juntamente com Jesus e os seus discípulos. E no verso 11, e os fariseus, irmãos, os fariseus, sempre eles, sempre os escribas, sempre os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Irmãos, agora Jesus ouve aqueles homens falarem. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu, não necessitam de médico aos sãos, mas sim os enfermos. E no verso 13 diz, ide, pois, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas quem? Não vim chamar justos, mas pecadores. Irmãos, o texto bíblico fala que Jesus estava passando e olhou para aquele local. Irmãos, e ali é uma coletoria, um local onde se colhem impostos. Eu fico imaginando, irmãos,
que seria esse local hoje? De repente aquele local seria como se fosse uma Receita Federal, onde a Receita Federal vai lá e transforma o nosso salário que nós trabalhamos o ano inteiro, o mês inteiro, transforma isso em renda e diz que é renda. E agora vem um imposto em cima da gente. Irmãos, esse homem era um coletor de impostos. E a gente sabe que naquela época, como até hoje, nós estamos vendo aí na televisão direto, as pessoas são desonestas. Eu tenho certeza que Mateus precisava ter a vida transformada. Jesus sabia onde Mateus estava. Irmãos, a coisa não foi aleatória. Jesus sabia que ele precisava passar naquela rua. Jesus sabia que precisava passar naquele lugar. E Jesus sabia que aquele homem a quem Jesus estava à procura, estava naquele lugar sentado ali. Deus tem um plano em nossa vida, irmãos, e Deus tinha um plano na vida de Mateus. E Jesus sabia que Mateus ia estar ali. Irmãos, agora Jesus passa ali. E agora Jesus olha para Mateus e diz: Mateus, segue-me. Irmãos, e agora Mateus seguiu. Jesus simplesmente queria ter um relacionamento com esse homem. Jesus precisava transformar a vida desse homem. E agora Jesus vai até a casa desse homem. Irmãos, e agora outras pessoas que estavam à margem da sociedade, aos olhos da igreja, foram se achegando, e o texto bíblico diz que se reclinaram para próximo de Jesus, lá na casa de Mateus. Irmãos, e quando eu li esse texto, e quando eu estava lendo com você aqui novamente, eu quis frisar com você, e aí vem quem? Vieram os fariseus, os escribas. Irmãos, sempre eles com olho crítico, acusando. Sempre eles, irmãos. E agora os escribas e fariseus se achegam para os discípulos e falam: mas como é que pode um mestre comendo, se ajuntando com esse povo, se misturando com essa gentalha? Irmãos, agora Jesus vem e, com muito amor no coração, Jesus fala: olha, eu não vim para as pessoas sadias. Eu vim para os doentes, para salvar os doentes, porque os doentes precisam de médico. Irmão, quem sabe você nessa manhã precisa realmente de uma cura. Quem sabe nessa manhã você realmente precisa de uma cura física. Mas acima de tudo, Deus pode curar a sua deficiência física. Mas acima de tudo, Jesus, ele deseja fazer uma cura espiritual na sua vida. Ele precisa fazer uma cura espiritual na sua e na minha vida. Irmãos, eu fico pensando, quanta coisa Deus precisa fazer no meu coração. Quanta coisa Deus precisa fazer na minha vida. Irmãos, muitas vezes eu paro e olho e falo: puxa vida, eu não sou digno de nada. Eu tenho uma vida espiritual na igreja, mas quando eu saio da igreja, quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou lá, fora da igreja, quando eu estou lá na minha casa, aí que se afloram as deficiências de caráter, irmão. E eu preciso de Jesus, irmão. Esse Jesus que transformou a vida de Mateus, ele pode transformar a minha vida. E é o que eu desejo nessa manhã. Irmãos, eu quero que você passe para o livro de Lucas. Eu falei para você que nós vamos estar lendo 3 episódios, 3 momentos especiais, onde Deus transformou a vida das pessoas. Eu quero que você possa abrir no livro de Lucas, capítulo 19. Irmãos, eu quero pedir licença à igreja para falar de uma pessoa. Porque tem igrejas por aí, irmãos, que falam nessa pessoa toda hora. Eu quero pedir licença à igreja para falar da característica de Satanás. Nós aqui não falamos dele. Porém, uma das características de Satanás é que ele, que se coloca aqui na Bíblia, é que ele atua como um ladrão. Irmãos, e o ladrão rouba você.
Um ladrão, quando entra na tua casa, ele vai e procura aquilo que tem mais valioso na tua casa. O que tem de valioso na tua casa esse ladrão leva? Satanás é caracterizado na Bíblia como ladrão. E o ladrão rouba você. E se o seu trabalho é importante para você, ele rouba o seu trabalho. Se a sua família é importante para você, Satanás, ele rouba a sua família, rouba seus filhos, rouba a sua mulher, rouba a sua vida. Graças a Deus, irmãos, que nós temos a Jesus para nos dar vida e vida abundante. Irmãos, no livro de Lucas, capítulo 19, tem um encontro maravilhoso. Irmãos, eu quero que você esteja lendo comigo. No versículo 5, 19, Lucas 19, versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce, mas desce depressa, Zaqueu, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Irmãos, e aí no versículo 7 diz assim: ao verem isso, todos murmuraram, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem o quê? Irmãos, eu tenho certeza que quem foram essas pessoas que começaram a criticar Jesus novamente? As mesmas, os fariseus, os escribas, sempre eles. Irmãos, essa história é uma história bem conhecida. As crianças conhecem essa história. É a história de Zaqueu. Era um homem pequenininho. Eu queria que a Bíblia fosse mais detalhada, eu não sei, né? Qual era o tamanho de Zaqueu? Mas eu fico pensando que Zaqueu era bem pequeno. E a gente sabe as dificuldades que uma pessoa baixinha, ela encontra dentro da sociedade. Uma vez eu estava num ônibus, um ônibus cheio, balançando. Daqui a pouco eu vejo alguém segurando a minha perna, assim, o ônibus balançou e alguém segurou a minha perna, né? Aí quando eu olho assim, era uma senhora. Ela não tinha como segurar. O ônibus deu aquela balangada, né? E ela segurou minha perna, ela: moço, eu não consigo segurar no ferro. E aí eu abaixei assim, fiz um gancho aqui com o meu cotovelo, e falei assim: não, a senhora pode segurar aqui, né? Fica tranquila, finge que é o corrimão do ônibus. E ela ficou segurando ali. Dificuldade, irmãos. Irmãos, e agora a gente vê, nós vemos que Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu havia ouvido falar de Jesus. A fama de Jesus estava circulando em todo local. Todos falavam de Jesus. Os milagres de Jesus, as pessoas queriam ver Jesus. As pessoas queriam encontrar Jesus. As pessoas tinham curiosidade para ver Jesus. E Zaqueu também tinha uma curiosidade de encontrar Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus também queria encontrar a Zaqueu. Jesus tinha uma missão ali, irmão. E agora aquela tumba, e aquela multidão passando, e aquela multidão caminhando, e aquela fumaça, e aquela poeira, e as pessoas ali, a gente sabe que eu fico imaginando, botando a minha mente para pensar, né? Como é que era aquilo? Rua sem asfalto, uma multidão, poeira, gente se aglomerando, Jesus ali naquele meio. E agora vem Zaqueu querendo encontrar Jesus, desejoso para conhecer a Jesus, desejoso para ver a Jesus, como é que ele era, o rosto de Jesus, como é que era. E agora Zaqueu ele sobe naquela árvore, no sicômoro. Eu tive a curiosidade de ir lá no meu computador e clicar lá e ver como é que era essa árvore. Irmãos, essa árvore é uma árvore frondosa, grande, ela tem uma copa maravilhosa. Aquela árvore bonita que tu olha assim e fala assim: puxa, mas que árvore bonita, né? Aquela árvore que tem uma copa toda cheia de folhas. Com certeza alguém teria condições de subir ali e ficar escondido ali. E agora Zaqueu, ele resolve subir aquele lugar. Irmãos, eu quero dizer para você que Zaqueu ele teve muita coragem para fazer isso. Porque Zaqueu era um homem rico. Irmãos,
E as pessoas ricas, na sua grande maioria, elas são soberbas. Como é que pode eu vou subir num pé de árvore? Irmão, você já viu uma pessoa rica, endinheirada, subir num pé de coco para pegar um coco lá em cima? O que ele faz? Ele chama alguém, chama um menino de rua lá, vem cá, meu filho, ó, tem esse coco aí, eu queria pegar esse coco. Dá para você subir lá? Te dou 10 reais. Aí ele vai lá. E agora Zaqueu, irmãos, aquele homem rico, aquele homem que fazia parte de uma elite financeira e intelectual da cidade. Ele olha para um lado e para o outro. Não vê ninguém. E ele, agora, vou subir. Porque já pensou se alguém me pega, alguém da cidade, me pega em cima dessa árvore. E agora Zaqueu vai lá e subiu em cima da árvore. E ficou lá escondido. Ninguém podia encontrar Zaqueu ali. E o texto bíblico fala que o cortejo veio chegando, e o coração de Zaqueu foi batendo mais forte, ele queria saber quem era Jesus, ele queria ver Jesus, ele queria saber quem era aquela pessoa. Irmãos, e agora, aquela multidão para embaixo da árvore. Irmãos, aí agora eu fico pensando como é que deve ter ficado o coração de Zaqueu. Irmãos, eu tenho certeza que Zaqueu não era muito claro, porque as pessoas daquela região não são muito claras, são morenas. Eu tenho certeza que Zaqueu agora deve ter ficado com o rosto quente, o coração acelerado. Por que todo mundo parou aqui? Não estou entendendo nada. E agora Jesus para e olha para cima. Irmãos, você já parou e já viu, se você parar no centro da cidade e ficar olhando para cima? Você já fez essa experiência? Eu nunca fiz. Mas eu tenho certeza que se você parar no centro da cidade, ali no Largo da Carioca, e ficar assim, parar ali e ficar assim, ó, olhando para cima, galera, eu tenho certeza que daqui a 2, 3 minutos, se você parar e dar uma olhada em volta assim, tem gente que vai ficar assim, ó. Primeiro as pessoas vão passar, né? Não vão parar não, mas vão andar e vão olhar para você e vão ficar assim, ó, olhando para cima também. E aí daqui a pouco vai ter gente parada junto com você, olhando também para cima, e todo mundo olhando para cima, porque nós somos curiosos, né, irmão? Né? O que está acontecendo, né? Eu sei que se alguém ficar ali assim, você não vai parar, de repente você vai parar até com vergonha, né? Pô, não vou parar não, né? Mas eu sei que você vai olhar para cima, tu vai andar e vai ficar assim, será, o que está acontecendo lá em cima? Irmão, você pensa que quando Jesus olhou para Zaqueu, só Jesus olhou? A multidão toda olhou para Zaqueu. E quando Jesus levantou o olho e olhou para Zaqueu, todos olharam, Zaqueu. Irmãos, e agora Zaqueu, com aquele... E Jesus falou o que para Zaqueu, irmãos? O olhar de Jesus cruzou com o olhar de Zaqueu. Irmãos, e eu digo para você, esse olhar foi um olhar tão maravilhoso, que pareciam que eles já se conheciam há muito tempo. Porque eu digo para você, irmão, você convida alguém para ir para sua casa, uma pessoa que não é do seu relacionamento. Uma pessoa que você nunca viu na vida. Aí agora você olha para a pessoa e fala assim, ó, vem cá, vamos almoçar na tua casa. Né? Ou então vou na tua casa agora. Mas Jesus olha para Zaqueu e fala assim, Zaqueu, meu filho, Zaqueu, vem cá, Zaqueu. E o texto bíblico ainda fala, Zaqueu, desce daí, mas não desce devagar não, desce depressa. Vem depressa, Zaqueu. E Zaqueu sem responder por quê. Jesus já respondeu. Porque me convém, Zaqueu, hoje está escrito na minha agenda que eu vou na tua casa almoçar com você, me relacionar com você, bater um papo com você. Zaqueu precisava de Jesus, irmãos. E Jesus foi ao encontro de Zaqueu para salvar Zaqueu. Por que você fala que Jesus foi salvar Zaqueu? Porque o texto bíblico diz. Vamos lá no texto bíblico. Vamos lá. No texto bíblico diz assim, no versículo 9, disse Jesus, hoje veio salvação a essa casa. Por quê, irmãos? Porque também esse é filho de Abraão.
E no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia, o que, irmãos? O mesmo Jesus, irmãos, que encontrou Mateus, o mesmo Jesus que encontrou Zaqueu, é o mesmo Jesus que está aqui agora, irmão. Não sei se você crê nisso, irmão. Não sei se você crê nisso. Não sei se você para pensar nisso, irmão. O mesmo Jesus que transforma vidas, que transformou a vida da Marilda lá, e que se eu der o microfone para você aqui, você vai contar experiências de pessoas que foram transformadas, que humanamente falando não teriam condições de ser transformadas e foram. Esse Jesus tem poder, irmão, para transformar a sua deficiência de caráter. Tem poder para curar as suas feridas. Tem poder para te salvar, irmão. Porque essa é a vontade de Deus. Eu vou para o terceiro episódio. Já estamos terminando, irmãos. O terceiro episódio está lá no livro de Atos. Livro de Atos, o capítulo é o 9. Livro de Atos, o capítulo é o 9. Irmãos, esse capítulo ele fala da conversão de Saulo. Tu sabe quem é? Você sabe quem foi Saulo? Irmãos, o Saulo é uma pessoa que tinha uma credencial autorizada pelo governo, autorização escrita para perseguir as pessoas chamadas de cristãos. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso está acontecendo hoje. Se você vê na televisão, se você lê os jornais, se você vê que uma corrente do islamismo, o Estado Islâmico, uma religião onde tem um grupo radical em que essas pessoas perseguem as pessoas que têm uma outra visão. E pessoas são mortas por estarem seguindo a Jesus. Pessoas são assassinadas, decapitadas por um extremismo religioso, aonde ter a Jesus, ter a Deus como o único Deus, para eles é um pecado mortal. E se o pecado é mortal, as pessoas necessitam morrer. Irmão, lá no passado, Saulo, ele tinha uma credencial onde ele perseguia esses cristãos. Irmãos, e se nós lermos o texto, nós vemos que Saulo agora ele sai junto com a sua comitiva para uma viagem. Diz no versículo 1 assim: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Irmãos, aqui nós podemos perceber que Saulo estava colérico, Saulo estava com raiva, Saulo estava muito nervoso, doido para ir atrás dos cristãos. Dirigiu-se ao sumo sacerdote. E no versículo 2 diz que ele pediu cartas para ir para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, conduzisse preso para Jerusalém. Irmãos, percebe que no versículo 1 dá as características como Paulo estava. Paulo estava colérico ali. Ele estava com muita gana, com muita raiva e querendo perseguir os cristãos. Mas graças a Deus, irmãos, que apesar dessas características de Saulo, apesar de
de humanamente falando, Saulo seria uma pessoa que não teria condições de passar pelo crivo da igreja. Saulo não teria aprovação da igreja para ser batizado nunca. Não, Saulo não, esse não. Se Saulo morasse ali naquela rua, se Saulo morasse ali naquela casa, e nós, ao distribuirmos os nossos folhetos, os nossos livros, e agora a gente passa na frente da casa de Saulo, a gente ia falar, não, esse não. Passa largo, passa longe, passa lá do outro lado da rua. Porque esse não merece, esse não aceita de jeito nenhum. Porém, Deus tinha um plano para Saulo. Deus queria transformar Saulo num mordomo fiel. Fiel a toda prova. Irmãos, e agora Deus aparece para Saulo. E nós sabemos a história. Irmão, Deus aparece para Saulo, joga-o por terra. Saulo não sabia o que era, ouviu a voz. E agora Saulo pergunta, quem é que está falando comigo? E aí, num diálogo rápido, Jesus fala, sou eu, Jesus, a quem tu está perseguindo, a quem você odeia. E Saulo ficou sem visão. E agora Saulo entra na cidade. É conduzido pelas pessoas. E agora, Deus vai agora no versículo 9. Eu quero ler com vocês, onde está o versículo 10. Diz assim, ora, havia em Damasco certo homem, certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, respondeu ele, eis-me aqui, Senhor. E agora Deus fala para Ananias, Ananias, levanta-te, vai à rua direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando nesse momento. E viu um homem, no versículo 11, e no versículo 11 diz, no versículo 12 diz, e viu um homem chamado Ananias entrar e pôr-lhe as mãos para recuperar a vista. Porém Ananias respondeu, Senhor, muito ouvi acerca desse homem. Irmãos, olha aí. Irmãos, quando Deus mandou Ananias ir lá falar com Saulo, Ananias gelou por dentro. Ananias pensou, não pode ser. Será que Deus quer que eu faça isso mesmo? Será que Deus quer que eu vá lá falar com aquele homem? Será que Deus conhece quem é aquele homem? Será que Deus sabe o que esse homem faz? Quais são as características desse homem? Esse homem odeia os cristãos, esse homem persegue, mata os cristãos. Como é que tu queres agora que eu vá até esse homem para impor as mãos sobre esse homem? E agora, Ananias ouve a resposta de Deus. Versículo 13. Versículo 14. Desculpe, irmãos, versículo 15 diz assim, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, Ananias, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. Deus queria transformar a Saulo e transformar Saulo num mordomo fiel. Quem sabe você nessa manhã também está se colocando indigno perante o Senhor. Quem sabe você nessa manhã tem feito coisas como eu também tenho feito. Tem feito coisas que são desagradáveis a Deus e que muitas vezes nós não temos coragem nem de levantar a voz a Ele. Como eu tenho coragem de falar com Ele, de orar a Ele, agindo dessa forma? Eu quero dizer para você que você, como Saulo, é um vaso escolhido de Deus. Você é um vaso escolhido de Deus. E Deus deseja fazer um milagre que precisa fazer na sua vida. Que só você sabe o que é necessário. Ele precisa fazer um milagre na sua vida para transformar você. Para que você possa ser uma pessoa feliz. Irmãos, eu vou terminar a mensagem dessa manhã. Porém, tem uma história aqui que essa história não pode faltar.
Essa história não pode faltar, essa história está está no livro de João. Essa história está no livro de João. E aí nós vamos concluir. Livro de João, capítulo 8. É uma história também muito conhecida de uma pessoa que foi transformada pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 8. Na minha Bíblia, diz assim: perdão de Jesus para a mulher adúltera. Irmãos, graças a Deus que essa mulher teve a oportunidade de encontrar o Mestre. Permita contar uma experiência pessoal que eu tive. Irmãos, eu lamento muito ter vivido essa experiência. Porque eu tive uma oportunidade, perdi a oportunidade. Irmãos, eu dava aula, eu sou professor e dava aula lá na cidade de Campos. Nós havíamos aberto uma sociedade lá, eu ia para lá toda quinta-feira. Saía muito cedo, a aula começava às 7 horas da manhã, eu saía de casa às 4 horas da manhã daqui, sabe que daqui a Campos são 4 horas de viagem. E eu ia com um carro muito veloz na estrada, porque saía sempre atrasado. E um amigo ia conosco. E tinha semana que eu ia de carro, outra semana ele ia de carro, e nós revezávamos. E na hora de vir embora, cada um deixava, ele deixava, na hora de vir, na sexta-feira, nós voltávamos na sexta-feira, na sexta-feira à tarde. E tinha dia que ele me deixava em casa e eu deixava em casa, dependendo de quem ia de carro. Irmãos, foi um final de semana, e foi uma quinta-feira que tinha um calor terrível e eu fui de carona com ele. E nesse dia nós estávamos muito cansados. E quando chegou por lá de umas 5 horas, e aí nós falamos assim: pô, vamos ficar aqui no hotel? E nós tínhamos um hotel lá. E aí vamos ficar aqui no hotel, vamos ficar descansando aqui. Vamos embora amanhã, de manhã. A gente sai daqui, 4 horas da manhã, nós vamos. E aí nós ficamos. Obrigado. E nós ficamos, mas deu 11 horas da noite, 10h30 da noite, nós estávamos no hotel e falamos assim: nós já descansamos, vamos embora. A gente divide o volante e tal, a gente vai chegar de madrugada em casa, mas a estrada está beleza e tal. Vamos para casa. E aí nós viemos para casa, vamos embora. Irmãos, e na realidade esse dia eu falei que eu estava de carona, mas não estava de carro. E ele morava em Copacabana. E quando chegou lá de umas 2 horas da manhã, eu encostei o carro ali em Copacabana, em frente à praia. Ele morava no bairro Peixoto. Ele falou assim: não, Bezerra, me deixa aqui eu vou andando. Daqui é melhor você volta aqui e vai embora. Eu falei: beleza. E aí nós saímos, um calor danado na sexta-feira. E a gente ficou batendo papo ali, né? Ficamos conversando ali e tal. E aí agora quando eu olho para a calçada, eu vejo uma pessoa, eu vejo uma menina. Ela olhou para mim, eu olhei para ela e eu reconheci, era uma aluna. Ela olhou para mim e falou assim: ô professor. Opa, tudo bem? Ela veio falar comigo. Eu não tinha notado nada. Eu sou meio distraído, né? Então as coisas acontecem assim, às vezes eu não noto, né? E aí, ela veio conversar comigo e aí eu fiquei batendo papo com ela e tal. Aí ela falou assim, entre o papo assim rápido, ela olhou para mim e falou assim: professor, como é que eu vou olhar para você agora, nessa situação? Aí que situação? Aí eu pensei, né? Que situação? Aí quando eu estou olhando para ela aqui, eu dei uma olhada assim na calçada, a zona de prostituição, ali na orla de Copacabana. Aí eu percebi que tinha uma mulher junto com ela. A mulher, quando ela veio falar comigo, a mulher ficou parada ali, esperando. E aí que me dei em conta que ela era uma prostituta. Irmãos, agora eu fiquei olhando para ela assim, aí eu quis deixá-la muito à vontade. Eu falei: olha, não esquenta a cabeça não, filha, entendeu?
Não esquenta a cabeça não, fica tranquila, né? Pô, tu vai falar comigo, né? Ó, morreu aqui, a coisa está tranquila, né? Fique tranquila, né? Mas aquilo me deu angústia por dentro ali, eu falei, puxa vida, que garota nova, uma menina nova, tinha os seus 18, 19 anos no máximo, bonita a menina. E aí, ela olhou para mim, eu falei assim, olha só quero saber o seguinte, como é que você faz para estar aqui? E tua família, como é que é? E ela contou, olha, eu só venho para cá sexta e sábado, professor. Eu falo em casa que eu trabalho num bingo. E o bingo só funciona na sexta e no sábado. E o bingo termina de madrugada. E aí eu falo que quando termina o bingo, eu fico lá no trabalho, esperando amanhecer. E aí, quando dá 6 horas, 5h30, 6 horas, eu pego o ônibus e vou para casa. Então, para a família, ela trabalha num bingo. Irmãos, aí ela foi embora e eu fiquei angustiado porque eu deveria falar alguma coisa com essa mulher. Eu precisava, aquela ali era uma oportunidade que eu tinha. Mas como é isso aí? Irmãos, e agora eu saí dali angustiado. Puxa vida, agora como é que eu vou encontrar essa menina? Né? Eu encontrei com ela em sala de aula. E não tive a oportunidade de falar com ela. Irmãos, e eu digo para você, eu passei algumas vezes ali pelo mesmo local. Passei algumas vezes em algumas ruas ali naquela área de prostituição. Parei ali, muitas vezes eu parava o carro e ficava ali esperando, e ficava olhando. Eu precisava encontrar aquela mulher. Eu precisava encontrar aquela menina. Aquela menina precisava conhecer o Jesus que essa mulher adúltera aqui conheceu. E eu precisava mostrar isso para ela. Irmãozinho, nunca mais eu encontrei essa mulher. Não sei por onde anda. Toda vez que eu penso no episódio, eu fico pensando nela, onde é que está, onde é que anda. Jesus poderia fazer a diferença na vida dela. Jesus poderia salvar essa mulher. Com certeza essa mulher vivia em angústia. Essa mulher vivia numa situação difícil. Não sei o que passava na cabeça dela. Não sei o que passa na vida das pessoas. Mas eu tinha certeza que só Jesus para salvar essa mulher. Irmãozinho, e graças a Deus, que essa mulher aqui da Bíblia, ela encontrou o nosso Senhor Jesus. Irmãos, e novamente, aqueles homens, os escribas e os fariseus, sempre eles pegaram essa mulher, encontraram essa mulher em adultério. E a lei de Moisés diz que era para apedrejar. E eles trouxeram a Jesus. E agora apresenta essa mulher a Jesus. E botaram Jesus em xeque numa encruzilhada. E agora, mestre, o que tu vai fazer? Essa mulher foi pega em flagrante adultério. O que tu vai me dizer agora? Irmãos, aqueles homens já chegaram com as pedras nas mãos. Já tinha pedra ao redor. O que tu vai fazer, mestre? Irmãos, o texto bíblico. O texto bíblico diz que, versículo 6 de João 8 diz: isto diziam eles tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhes, irmão, Jesus não queria falar nada com aqueles homens. Jesus queria que aqueles homens, por si só, olhassem o que Jesus estava escrevendo ali e por si só fossem embora. Mas Jesus começou a escrever com o dedo no chão. E aqueles homens não deram bola. Aqueles homens não se importaram. E continuaram insistindo, E Jesus agora fala para aqueles homens. Versículo 10. Então, erguendo-se Jesus, aliás, versículo 7, diz assim: mas como insistissem em perguntar-lhes, ergueu-se e disse: aquele que dentre vós
que está sem pecado. Pegue a primeira pedra que tiver aí na mão. Pegue a primeira pedra que encontrar. E pode atirar. Jesus falando isso, voltou e continuou escrevendo com o dedo no chão. Irmãos, o texto bíblico diz que aqueles homens, eu fico imaginando, irmãos, agora aqueles homens com as pedras nas mãos. Aqueles homens ali prontos para apedrejar aquela mulher. Ávidos em fazer isso. E agora aqueles homens, irmãos, olham para aquilo que Jesus estava escrevendo no chão. E o texto bíblico diz que eles começaram a ir embora, começando pelos mais velhos. Irmãos, agora eu fico imaginando aqueles homens pegando a pedra e soltando a pedra assim devagarinho no chão. E saindo pelo cantinho, e pelo cantinho. E o outro também que estava com a pedra na mão, pronto para jogar. E agora ele pega aí, sem ninguém ver, solta a pedra. E vai embora. E um vai embora para lá, outro vai embora para cá, e todo mundo vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Até que só ficou Jesus e a mulher que permaneceu ali de pé. Irmãos, e agora Jesus olha para aquela mulher. Jesus olha para aquela mulher com muito amor no coração. Com muita paz de espírito. Com muito perdão nos olhos. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, cadê aquelas pessoas que estavam prontas para te condenar? Não ficou ninguém? E aquela mulher diz: Senhor, não ficou ninguém. E agora Jesus fala para aquela mulher e diz: eu também não te condeno. Vai em paz, mulher. Vai com Jesus. Vai com Deus. Vai, e eu vou te ajudar para você não pecar mais. Irmãos, é esse encontro maravilhoso, irmãos, que você e eu precisamos ter. Não importa a experiência religiosa que você tenha. Eu quero dizer para você que eu nasci nessa igreja. E eu necessito de Jesus, irmãos, independente disso tudo. Eu preciso ter um encontro real com Cristo. Eu preciso saber que Jesus está aqui para me salvar. Eu preciso entender que há poder no nome de Jesus para restaurar a minha vida. Há poder no nome de Jesus para curar as minhas feridas. Há poder no nome de Jesus para transformar as minhas vaidades e deficiências de caráter. E me deixar pronto para que eu possa viver uma vida santa e entrar pelas portas. Eu queria apresentar esse Jesus para aquela minha aluna. Isso me deixa angustiado. Porém, eu oro para que essa mulher, essa menina que eu encontrei lá em Copacabana, ela possa, em algum momento da sua vida, ter a oportunidade que essa prostituta aqui do nosso texto também teve. Irmãos, nessa manhã, nós vamos ouvir uma música. Vou chamar a Karen para vir cantar conosco. Mas eu queria... A Karen vai cantar. E depois que ela cantar, eu vou te convidar para que você que deseja, você possa sair do seu lugar e vir até aqui, junto comigo, para que nós possamos orar ao Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, pedindo a cura e pedindo vitória. Karen, por favor.
isso eu vivo na certeza de que agora eu sou feliz e que o meu viver tem um sentido para existir. Eu não merecia nada receber e por isso então se confirmou a expressão de Deus em todo o seu amor. Justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é o presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Você que quer junto comigo ter uma vida transformada pelo poder de Deus, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Justificado pela fé em Cristo, que com sangue trouxe o perdão a quem pecou. Ele me abriu a sala do trono e agora frente a frente estou com o Senhor. Que os poetas cantem desse dom bendito nas canções em tom de pura devoção, pois a graça é o presente que nos deu a liberdade plena para entrar no coração de Deus, para entrar no coração de Deus. Vamos orar. Pai Santo que habita nos altos céus, Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, porque acreditamos, Senhor, que Tu podes fazer o milagre que é necessário fazer em nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, está aqui Seu povo, está aqui pessoas, Senhor, que precisam de uma cura, precisam de uma cura física. Porém, irmãos, sabemos que Tu és, Senhor, capaz de fazer a cura espiritual que é necessário, Senhor. Senhor, possa perdoar os nossos pecados, ser com as nossas deficiências de caráter, ser com os nossos pecados acariciados, ser com a nossa vida, Senhor. Transforma a nossa vida, transforma o nosso ser. E permita, Senhor, que possamos ser salvos em nome de Jesus. Senhor Deus, vamos embora para os nossos lares. Mas nós queremos sair daqui, Senhor, com a Tua companhia. Não nos abandone, Senhor. Esteja conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus nos leve de volta para casa, na paz do nosso Senhor Jesus.